Aproxima-se o Brasil de um momento decisivo em nossa história nacional. Nós agora precisamos construir um novo modelo de desenvolvimento. A minha tese aqui hoje à noite é que a Amazônia pode ser a vanguarda dessa estratégia nacional. Na Amazônia, o Brasil tem uma segunda chance. E dentro da Amazônia, o Acre pode desempenhar e já está desempenhando um papel exemplar. Ao transmitir esta mensagem, quero crer que estou sendo fiel à memória de meu tio-avô, Francisco Mangabeira, secretário-geral do governo revolucionário do Acre, autor do hino de independência do Acre e morto aos 25 anos por uma doença tropical que contraiu o curso dessas lutas. Dividirei a minha argumentação em duas partes. Uma parte menor e preliminar a respeito da nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento e uma parte mais elaborada a respeito do caminho da Amazônia e do papel do Acre dentro da Amazônia. Nas últimas décadas, nós seguimos uma estratégia de desenvolvimento com duas bases. A primeira base foi a ampliação do acesso ao consumo, facultada pelo aumento da renda popular. E a segunda base foi a produção e exportação de commodities, de produtos primários, com relativamente pouca agregação de valor. Essa estratégia permitiu resgatar milhões de brasileiros da pobreza extrema e manter a grande maioria dos brasileiros empregados. Quando as circunstâncias no mundo viraram, com a queda do preço dos commodities, a desaceleração do nosso maior mercado, a China, e o desaparecimento de dinheiro fácil na economia mundial, a retração de liquidez, esta estratégia se exauriu. E sua exaustão revelou uma fragilidade que ela tinha desde o início. A fragilidade era conviver com um nível de produtividade muito baixa na economia brasileira. E produtividade não deve ser entendida apenas como uma categoria econômica. Produtividade baixa significa, na prática, também uma limitação moral. Confinar a grande maioria dos nossos concidadãos a vidas pequenas. Temos, portanto, neste novo quadro, uma oportunidade transformadora para construir uma estratégia de desenvolvimento baseada em ampliação de capacitações educacionais e oportunidades produtivas. Uma democratização da economia do
lado da produção e da oferta, e não mais apenas do lado do consumo e da demanda. A diferença mais importante entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta é que a democratização da demanda exige apenas dinheiro, enquanto que a democratização da oferta requer mudanças estruturais manifestas em inovações institucionais. Dinheiro apenas não resolve. Nós estamos acostumados a resolver todos nossos problemas no Brasil com dinheiro. Mas a verdade é que ideias traduzidas em instituições são mais escassas e mais importantes do que dinheiro. Esta estratégia só se tornará efetiva quando ela for traduzida em políticas para as grandes regiões do país. É na política regional que a estratégia nacional toca o chão da realidade. Nós temos no Brasil, tradicionalmente, uma concepção viciosa da política regional, como uma política de compensações para o atraso relativo. A verdadeira vocação da política regional, entretanto, é outra. É acalentar vanguardas e vanguardismos alternativos no país. Vir ao encontro dos agentes que já existem para provê-los de instrumentos e de oportunidades. A Amazônia, e aí passo a segunda e principal parte da minha argumentação, pode ser linha de frente nesta nova estratégia de desenvolvimento do Brasil. Agora vou dividir este meu comentário em 5 passos. Primeiro, a direção de uma estratégia para a Amazônia florestada. Segundo, a estratégia para a Amazônia sem floresta. Terceiro, os pressupostos desta reorientação da Amazônia, desta construção amazônica como vanguarda da estratégia nacional. Os pressupostos internos, aqueles pressupostos que podem ser construídos dentro da Amazônia. Quarto, os pressupostos externos, aqueles que requerem uma articulação política nacional, que a Amazônia sozinha não consegue fazer, mas pode fazer em concerto, em aliança com outras partes do Brasil. E quinto, por fim, os obstáculos que temos de transpor para andar neste caminho. A Amazônia florestada. Não há qualquer exemplo que possamos copiar no mundo do desenvolvimento sustentável de uma área coberta por uma grande floresta tropical. Nós não podemos copiar, e nós no Brasil estamos habituados a copiar. A situação nos obriga a estar na frente. Nós falamos muito facilmente de desenvolvimento sustentável, mas a verdade
é que tudo tem de ser inventado. Todos os componentes do desenvolvimento sustentável da Amazônia florestada precisam ser construídos. Em primeiro lugar, o elemento tecnológico. Quase toda a tecnologia florestal disponível no mundo evoluiu para manejar florestas temperadas homogêneas. A tecnologia necessária ao manejo de uma floresta tropical heterogênea praticamente não existe. Nós não a podemos comprar da prateleira, nós temos que inventá-la e desenvolvê-la. E ter clareza a respeito da distinção entre duas indústrias florestais inteiramente diferentes. A primeira é uma indústria de floresta homogênea, como é a floresta, por exemplo, de eucalipto em área deflorestada, e pode ser também, excepcionalmente, a produção de bambu, que apesar de nativa, é relativamente homogênea. A outra indústria florestal é o manejo de uma floresta tropical heterogênea. E esta segunda indústria tem de ser uma invenção. Ela vem numa segunda etapa. O segundo elemento deste paradigma é a provisão de serviços ambientais avançados numa vasta área geográfica. A Amazônia e o Acre podem vender serviços ambientais avançados para o mundo todo. O mundo todo pode ajudar a financiá-los, sem comprometer a nossa soberania incondicional. E este financiamento pode ajudar a abrir caminho para uma segunda etapa em que possamos aproveitar a riqueza da biodiversidade da Amazônia. A verdade é que há muitos elementos científicos e tecnológicos que ainda faltam antes que possamos traduzir esta biodiversidade em vantagem econômica. O terceiro elemento é a construção dos vínculos econômicos, dos elos intermediários entre o complexo verde e o complexo industrial urbano. Eles pouco existem. Veja o caso da Zona Franca de Manaus. A vasta preponderância do que ali é produzido não tem nada a ver com a floresta amazônica. Não existe ainda uma integração orgânica entre a produção industrial e a floresta em volta. E o quarto elemento desse paradigma é a construção de regimes jurídicos para o manejo da floresta, para que a concessão de grandes áreas florestais a grandes empresas não seja a única base jurídica da produção. Temos que ter alternativas. Por exemplo, a organização do manejo comunitário das áreas florestais. O Acre tem uma longa tradição de atividade extrativista, mas historicamente esta atividade extrativista teve um cunho e uma escala artesanais. A tarefa agora é reinventar o extrativismo, é reinventá-lo
sob a luz da ciência e da tecnologia e sob o imperativo da escala. Sem isto, o extrativismo não tem futuro. É uma atividade nostálgica que ocupa as pessoas sem abrir um caminho. O Acre está no limiar desta passagem do extrativismo artesanal para o extrativismo científico e tecnológico de grande escala. E esta travessia tem um significado revolucionário, não apenas para a Amazônia e para o Brasil, mas para o mundo todo. O segundo passo do meu raciocínio tem a ver com a Amazônia não florestal, onde nunca existiu ou deixou de existir floresta. E aí nós temos uma outra grande tarefa. O que prevalece em grande parte do nosso país é uma pecuária extensiva combinada com a monocultura de cereais. Para cada hectare sob lavoura no Brasil, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. O resultado é que grande parte do território nacional hoje é pastagem degradada. Convivendo com essa monocultura de cereais, especialmente hoje a soja. E nós temos que construir outro paradigma agropecuário. Um paradigma que combine uma intensificação progressiva da pecuária tecnificada com uma diversificação de lavouras perenes com maior agregação de valor. Um paradigma agropastoril combinado também com o cultivo de peixes. E as pastagens recuperadas podem ser um dos palcos físicos deste novo modelo de produção agropecuário e florestal. Entendo que aquilo que o Acre já começa a fazer em matéria de cultivo de peixes, de industrialização do peixe, de indústria de ração e de suinocultura, representa primeiros passos nesta direção. E nós sabemos que o nível de intensificação da pecuária no Acre já é superior à média nacional. Portanto, o Acre já entrou nesse caminho. Obrigado a entrar nele por sua circunstância geográfica, por seu isolamento dentro do país e da América do Sul. Agora tem de prosseguir nesse caminho, tem de radicalizar esse caminho. E aí se abre um outro grande elemento dessa estratégia libertadora. O terceiro passo do meu raciocínio tem a ver com os pressupostos internos desta estratégia para a Amazônia florestada e para a Amazônia sem floresta. Eu identifico 3 pressupostos prioritários. O primeiro é a formação de recursos humanos. E a área crítica costuma ser a escola média. Este modelo econômico para a Amazônia com floresta e para a Amazônia sem floresta exige gente qualificada
operada em grande escala. Não pode ser operada por uma população que esteja no primitivismo produtivo e cultural. E o primeiro passo é uma nova escola média, que em vez de separar um ensino ornamental para um ensino ornamental geral para as elites, aquele enciclopedismo raso e decoreba que pautou historicamente a nossa educação, e o ensino prático para os trabalhadores, reúna ensino geral transformado e ensino vocacional transformado na mesma escola. Um ensino geral que substitua o enciclopedismo raso e a decoreba pelo domínio de capacitações analíticas, a começar por interpretação de texto e raciocínio lógico. E um ensino prático que, em vez de apenas priorizar os ofícios rígidos e as profissões tradicionais, como faz o ensino vocacional alemão que copiamos no Brasil, priorize as capacitações práticas genéricas e flexíveis exigidas pelas tecnologias contemporâneas. Este é o primeiro pressuposto interno. E esta escola média pode ser o modelo para uma transformação subsequente do ensino fundamental. O segundo pressuposto é o fomento do empreendedorismo vanguardista. Nós temos uma cultura empreendedora vibrante no Brasil, mas a grande maioria das nossas pequenas e médias empresas continuam afundadas num primitivismo produtivo, com tecnologias e práticas relativamente retrógradas. E mesmo as nossas maiores empresas, porque operam no setor de aproveitamento de recursos naturais, têm um espectro de práticas e tecnologias relativamente estreito em comparação com o espectro disponível numa economia como a chinesa. Em particular, nos faz falta a figura da empresa média vanguardista, que desempenha um papel crítico nas grandes economias do mundo. Não basta disponibilizar crédito, como fazem os nossos bancos públicos. O acesso a capital, a experiência demonstra, por si só não resolve o problema. É preciso construir um desenho institucional que orquestre ao mesmo tempo o acesso a capital, a tecnologia, a práticas avançadas e a mercados mundiais. E os governadores e governos da Amazônia não precisam e não devem esperar o governo federal para fazer isso. Podem atuar por conta própria, organizando, por exemplo, uma agência de empreendedorismo sob o controle deles, como instrumento de uma cooperação federativa horizontal. O terceiro pressuposto interno destas estratégias para a Amazônia da floresta e a Amazônia sem floresta é um choque de ciência e tecnologia. A Amazônia não precisa menos de ciência e de tecnologia do que São Paulo, precisa mais. Mas há uma grande diferença na ancoragem geográfica da formação de recursos humanos e na ancoragem geográfica da ciência e da tecnologia.
a formação de recursos humanos tem de ocorrer no lugar, aqui. Mas a ciência e tecnologia podem vir de todo o país e de todo o mundo. É muito bom ter ciência e tecnologia aqui, mas não há qualquer razão para depender apenas da ciência e tecnologia cultivadas aqui. A Amazônia precisa aprender a abrir-se para o mundo, engajar com o mundo e aproveitar toda a ciência e tecnologia disponível no mundo para a construção deste projeto. Os pressupostos internos que eu acabo de enumerar são necessários, mas não são suficientes. Há também pressupostos externos, aqueles que a Amazônia sozinha não pode atender. E com isso chego ao quarto dos 5 passos do meu raciocínio. Há travas que oneram a produção em todo o país. E eu vou agora mencionar 2 que têm especial relevância. A primeira é a falta de regularização fundiária e ambiental. É um pesadelo para os produtores, de todas as escalas, em todos os setores e em todas as regiões do país. Eu trabalhei intensivamente na regularização fundiária no governo Lula. Mas eu agora quero abordar especialmente a outra regularização ambiental, a confusão ambiental que existe no país. O problema não é que as regras ambientais sejam exigentes demais, como muitos pensam. O problema é que, a rigor, não existem regras ambientais. O nosso chamado direito ambiental é um pseudo-direito, quase inteiramente processual. Ele concede poderes discricionários praticamente ilimitados a um conjunto de pequenos potentados administrativos. Por exemplo, ordena um estudo de impacto ambiental, mas não determina as regras para as quais esses estudos devem servir. Por exemplo, não distingue entre o tratamento de áreas antropizadas e áreas não antropizadas. Os pequenos déspotas administrativos, no vazio de regras, viram então joguetes nos embates entre ideologias contrastantes e interesses opostos. E a produção é sufocada. Tem de haver regra. Uma segunda grande trava que onera o impulso produtivista no país é o regime tributário no Brasil. O ICMS é a colcha de retalhos de impostos que existem no Brasil. Produz uma confusão econômica inteiramente desproporcional à receita que arrecada. Distorce os preços relativos, acirra a guerra fiscal na federação e castiga os estados consumidores dos produtos industrializados do Sudeste, como é o Acre. A solução é caminhar na mesma direção que todas as economias avançadas tomaram, com exceção dos Estados Unidos, que é reorganizar o sistema tributário em torno de um imposto geral, abrangente e neutro sobre o valor agregado, o IVA. Este imposto teria de ser combinado, de um lado, por tributo
excessivamente progressivos, e o tributo progressivo mais eficaz é um tributo que incide em escala progressiva sobre o consumo individualizado. A diferença entre a renda agregada e a poupança investida de cada contribuinte. E teria de ser combinado, por outro lado, com um tributo sobre as exportações, cuja alíquota seria inversamente proporcional à agregação de valor, para combater a chamada doença holandesa e estimular tributariamente a industrialização, inclusive a industrialização dos produtos agropecuários. Agora, dirão, isso tudo é muito bonito, mas não é politicamente viável. Superar essas duas grandes travas que oneram o impulso produtivista. Eu ando no país e eu sei, é uma constatação, não é uma opinião, que já existe uma maioria latente dentro da federação a favor de ambas estas mudanças. A maioria latente teria de ser transformada numa maioria explícita. Os governadores hoje não têm a mesma predominância sobre as suas bancadas congressuais que tinham na Primeira República. Entretanto, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste juntos detêm uma maioria inequívoca na Câmara de Deputados e uma maioria avassaladora no Senado Federal. A Amazônia pode trabalhar numa grande articulação dentro da federação para transformar a maioria latente numa maioria patente. Este é, afinal, o trabalho da política, tornar o necessário possível. Sem isso, não precisamos de política. Precisamos de política justamente para cumprir este tipo de obra. Agora chego ao último passo do meu raciocínio, os obstáculos. Já existe uma base social concreta para esta estratégia de desenvolvimento nacional e sua exemplificação na Amazônia. O fenômeno social mais importante ocorrido no nosso país nas últimas décadas é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média morena, mestiça, uma pequena burguesia empreendedora, de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos e inauguram no país uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás dessa pequena burguesia está uma massa ainda maior de trabalhadores que continuam a ser pobres, mas já se converteram a esta consciência. Os batalhadores, como os chamamos. Estes emergentes já estão no comando do imaginário popular. Hoje, a Revolução Brasileira é o Estado usar os seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho dessa vanguarda. Esta é a base social, ainda não traduzida completamente num projeto político e programático. A essência deste projeto é afirmar a primazia dos interesses da produção e do trabalho sobre os interesses do rentismo financeiro. Não é, portanto, por falta de uma base social
social concreta que se deixará de construir este projeto. Só poderá ser por falta de imaginação e de audácia. O Acre tem grandes vantagens. Vantagens intangíveis, porém imensas. Uma densa identidade coletiva. Um sentimento de si mesmo. Um acúmulo de capital social, de vínculos associativos entre os acreanos. Ao mesmo tempo, o Acre enfrentou historicamente um desafio geográfico quase avassalador, de isolamento dentro do Brasil e dentro da América do Sul, que só agora começa a ser superado com a abertura do caminho ao Pacífico. Quem tem estas vantagens intangíveis e enfrenta estas limitações e estes desafios precisa de uma arma. A arma é a imaginação. A imaginação traduzida no experimentalismo. Esta é a tarefa que de forma mais íntima e profunda vincula o destino do Acre ao futuro do Brasil. O atributo mais importante do nosso país é sua vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, anárquica e quase cega. E a nossa tragédia histórica tem sido negar a esta vitalidade os seus instrumentos. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. Aliada à vitalidade, aliada à imaginação, a vitalidade se transforma em grandeza. Grandeza para o Brasil, para o Acre, para cada brasileiro que ao ficar de pé